Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, porque hoje nós temos um assunto muito interessante para falar com vocês. Um assunto fundamental que está sendo falado, né, no mercado de trabalho, né, nesse novo cenário do mercado de trabalho, que é a inclusão, né, a inclusão no mercado de trabalho, a inclusão das pessoas dentro das organizações. Que nós precisamos conversar seriamente sobre isso, porque é um assunto que interessa a todos, né, que estão inseridos dentro de alguma organização. Mas antes disso, né, dona Hélida, vamos pedir o apoio de vocês. Costumeiramente pedimos logo no início que vocês estejam conosco, assistam os nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal, né, compartilhem. Compartilhem ideias, né? Se vocês tiverem alguma ideia de vídeo ou quiserem conversar com a gente sobre o assunto, nos dar um feedback, estamos aqui, bora conversar sobre isso, certo? Bom, então vamos começar, né? Primeiro com o nosso fio condutor, né, Hélida? Que a Hélida é a moça do fio condutor. Não sei porquê, mas eu tenho essa fama. Não sei porquê também. Coincidência. Mas enfim, né? Partimos para a definição e aí a gente começa o nosso bate-papo. Gente, o que é inclusão? Inclusão, como a própria palavra sugere, está relacionada a incluir. E o que é incluir? Incluir quer dizer que você reconhece as diferenças de cada um, você, portanto, enxerga o que cada um tem de diferente e a riqueza dessas diferenças. E, ao mesmo tempo, você não só traz essas diferenças para si, mas você cria um ambiente acolhedor para cada uma dessas diferenças. Por que eu falo da importância de não só reconhecer a diferença, como também criar um ambiente acolhedor? Porque, infelizmente, o que a gente vê, né, assim, aliás, felizmente falando, a gente já vê muitos movimentos de organizações, de ambientes, em que se discute a questão da inclusão, né? Eu acho que a gente já avançou e tem avançado muito nesses debates. Mas eu acho que o desafio principal não é só falar de inclusão ou trazer pessoas diferentes para aquele ambiente, mas sim, de fato, promover esse ambiente acolhedor. Aí que o bicho pega. Porque, às vezes, trazer a pessoa é fácil. Você, especialmente falando no ambiente organizacional, você pode reestruturar suas práticas e políticas de gestão de pessoas de modo que os critérios de recrutamento e seleção, por exemplo, se alterem. E aí você consiga trazer para a sua equipe pessoas de diferentes grupos, né? De diferentes raças, de diferentes religiões, com orientações sexuais diferentes, enfim, idades diferentes, né? Pensando as gerações no ambiente de trabalho, né? Só que, quando você faz isso, você precisa não só trazer, mas reconhecer de fato aquelas pessoas ali. E aí, quando você fala em reconhecer, aí a gente já fala da importância de uma cultura que valorize, né? E quando a gente fala em cultura, não é da noite para o dia. Não, é uma um construção. Processo, é uma construção que precisa envolver todos, né? A presidência, as gerências, a parte operacional, todas precisam ter consciência da importância desse tema e, de fato, juntos, no dia a dia das suas ações, promover isso, né? No sentido de não julgar por estereótipos, não fazer piadinhas, Exatamente. propor ajuda, né? A questão do respeito, empatia, né? Da empatia, né? Com você, né? Conforme nós estávamos conversando sobre a questão da avaliação, né? Quando uma pessoa vai ser avaliada, a empresa faz uma das práticas, né, de gestão de pessoas, que é a avaliação de desempenho. Ou você simplesmente, não, coitado, eu vou avaliar bem porque tadinho, né? Ele tem problema, ele tem isso, ele tem uma deficiência, ele é surdo, ele não sei o quê. Não, né? E nem passar a mão na cabeça, né? Também de você... Você precisa respeitar aquela pessoa e avaliá-la pelo que ela faz, pelo resultado que ela traz, pelo desempenho profissional que aquela pessoa traz à organização.
não pela cor da pele dela, não pela deficiência, se é cadeirante, se não é cadeirante, se é surdo, se não é, enfim, né? Essa igualdade que a gente precisa ter, a equidade que a gente busca dentro das organizações. A questão é, né, como a Elida mesma disse no início, nós estamos caminhando muito bem, né, a passos largos sobre essa questão da inclusão, mas ainda tem muita coisa a ser conquistada, tem muita coisa a ser construída, né? Porque existem muitas organizações ainda que em sua cultura não aceitam, desde pequenas coisas até assim, dependendo do tamanho da tatuagem da pessoa, tem empresas que não contratam. Se você tem um piercing, não contrata. Se você tem uma deficiência física, não contrata, apesar de terem leis que exijam isso, né? Você, dependendo do tamanho da empresa, tem uma exigência de lei que você precisa contratar pessoas, mas ainda estamos, né, com alguns problemas, eu diria, relacionados a isso. E as empresas que colocam as pessoas para trabalharem, nem sempre elas conseguem, de fato, incluir, né? Mas, como eu disse, a questão do preparo dos profissionais, principalmente profissionais da área de gestão, né? As pessoas que trabalham com recursos humanos, os gestores em si, as pessoas que ocupam cargos de liderança, têm um papel fundamental nesse trabalho de mudança cultural, para que de fato aconteça a inclusão das pessoas, que as pessoas realmente se sintam parte, tenham aquela sensação, né, que é tão bom, a sensação de pertencimento àquela organização, né, que são respeitadas pelo trabalho que elas executam dentro das empresas. E ainda, existem pesquisas que demonstram que empresas que conseguem realmente fazer inclusão, elas têm elas ganham muito com isso. Tem diversidade dentro da empresa, conseguem trabalhar muito melhor com a criatividade e a inovação. Então, estão à frente de outras empresas, por conta mesmo dessa diversidade que traz essa riqueza, né? E tem um aumento de 25% na produtividade. Então, isso é pesquisa que foi realizada por grandes empresas que demonstram isso. Então, vale a pena investir, vale a pena propor ações, né, que venham de encontro com a inclusão. Não é tão difícil, né, não é simples, mas também não é tão difícil, né? A empresa precisa querer fazer, querer mudar, né, porque aí as coisas vão acontecer. E aí, quando você fala em criatividade, inovação por meio da diferença, uma dica que eu dou também é preparar, especialmente as lideranças, para a gestão de conflitos. Sim. Né? Porque, Sim. assim, quando você incentiva a diferença, automaticamente você está trazendo pessoas com perfis diferentes, criados em realidades muito diferentes, que têm concepções de vida muito diferentes. E é claro que isso no dia a dia é natural que dê embate, né? E quando a gente fala de conflito, muitos tendem deixa aí, vai por debaixo do tapete, finge que não está acontecendo. Ou foge, né, do conflito, né? Foge, assim, né? Tipo, e não vamos evitar a todo custo o conflito. Eu acho que uma gestão assim, realmente comprometida com a mudança, precisa apostar numa gestão efetiva do conflito, no sentido de não querer negar, mas no sentido de até promover. Vamos promover esse conflito? Vamos criar aqui uma reunião em que tem um brainstorm, cada um coloca as suas ideias, claro, com muito respeito por essas ideias, né? Uma gestão mais participativa mesmo, né? E aí realmente que dê espaço a essas pessoas se colocarem e todos analisem quais são os caminhos mais viáveis, né? Então, assim, ao invés de abafar, às vezes é legal e mais produtivo até incentivar. Claro que com regras, com limites, para que isso também não extrapole, né? E aí a importância também de que se tenha na organização mecanismos até para denúncia mesmo, né? Porque a ouvidoria tem um papel muito importante, comitê de ética, né? Você cria na sua organização um código de ética que esteja pautado lá, pautados todas as cláusulas referentes, né, ao respeito, à diferença, à inclusão, também lá no código de ética, para que as pessoas tenham esse respaldo maior, né?